E aí, pessoas que já conseguiram voltar para o Brasil, a maioria nem conseguiu sair ainda, tudo bem com vocês? Bom, e o Baca aparentemente está no Brasil, né? Ao contrário de mim, que talvez vá só em setembro. Mas vamos ver aí, que eu sei que ele falou alguma coisa de China nesse vídeo, porque me falaram. Tô de volta aqui no meu Muquifo, aqui no Brasil, como vocês podem ver. Vim visitar a família, né, os caralho, agora eu tô de férias lá no Japão. Passar um tempinho aqui, quem tava me acompanhando aí nas lives aí nos bagulhos já tava ligado que eu ia vir pra cá. E enquanto tô aqui, vou aproveitar pra tentar fazer umas caminhadas aqui, né, pelo Brasil. Tentar fazer live até ser assaltado, os bagulho assim, né, os bagulho normal. E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo, lógico que eu vou ter que andar lá pela Liberdade, né, porque afinal de contas... Esse negócio de ser assaltado é interessante, né, porque... Toda vez que eu falo com algum estrangeiro aqui, algum estrangeiro não, né, brasileiro, principalmente é gente que vem de países que não são tão seguros como é o Brasil, né? É uma das coisas que a gente mais enxerga de diferente aqui na China, porque é extremamente seguro. Extremamente. Minhas amigas voltam para casa qualquer hora da noite, assim, com a roupa que for. E a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena. Claro que tem crime na China, claro que tem violência sexual na China, mas... assim, é muito pouco. Se a gente for comparar com o Brasil, que a gente tem, em vários locais, a gente tem realmente medo de sair na rua, né? E, assim, é uma coisa que impacta muito na nossa vida, é aquele momento que, assim, que você não precisa mais se preocupar e tá cuidando dos bolsos, cuidando de mochila. O canal sobre o Japão, né, não teria cabimento eu vir pra São Paulo e não fazer um vídeo na Liberdade, né? Pô, e onde é que eu vou fazer vídeo quando eu for no Brasil, então? Andando lá, vou falar um pouco sobre... as diferenças, né, um pouco assim de Brasil e Japão, a minha percepção, minha opinião, né, sobre questões políticas, econômicas, né, relacionadas ali ao Brasil e ao Japão. Lembrando sempre que é só a minha opinião, que eu não sou nenhum especialista em porra nenhuma. Somos mas dois. Eu gosto de falar merda na internet, eu ganho dinheiro com isso. Passar pelos meus bequinhos lá, vou passar lá no o Beco dos Aflitos, tá ligado? Que fica lá na Liberdade, lá onde tem a Capela dos Aflitos. Nunca fui. Eu gosto de ir lá. Tirar umas fotos também, depois eu posto no Insta. E é isso, mano. Vamos lá. Ô, Brasil, hein? Bom, tô aqui nos meus bequinhos do Brasil. Tem um lugar aqui em Jiamen, na cidade onde eu moro, que lembra isso aí mais ou menos. Inclusive as cores. Finalmente. Esse aqui é o meu beco preferido aqui da Liberdade. Já conheci esse beco antes de ir pro Japão. E agora eu voltei. Botaram um portãozinho nele. Mas ainda dá pra entrar. E agora eu vou me acabar aqui, né? Porque agora eu tenho as câmeras boas, vou tirar bastante fotos, caralho, tudo. Mas... enfim, quem me acompanha já tá ligado, né? Eu já vinha falando faz tempo que eu vim aqui pro Brasil passar as férias, né? Tô de férias lá do meu trabalho no Japão. Vim pra cá ver a família, os caralho tudo. Os caralho tudo. E essa é a primeira vez, né, que eu venho pro Brasil depois que eu fui pro Japão, né? Pra quem não sabe, eu passei minha vida toda no Brasil, né? Eu fui pro Japão só em 2020. Então eu tô lá há 3 anos mais ou menos. E eu nunca tinha saído do Brasil antes, nunca tinha saído de São Paulo antes, né? Então essa é a primeira vez que eu volto, né, pra cá e eu tenho assim tenho algo pra comparar, né? Tenho algo pra comparar. Então tá sendo interessante, tá ligado? Ver as diferenças, assim, ver o que eu sinto, né? O que eu mais sinto de diferença aqui tá sendo principalmente em relação à conveniência, né? Sempre falei isso, acho que o que mais me chama a atenção no Japão é a conveniência, né? Tanto de transporte pra se locomover pela cidade, quanto a loja de conveniência, né? As máquinas de bebida na rua, né? São coisas que eu tô sentindo mais falta. Mas de resto, por enquanto, tá bem legal. O clima daqui do Brasil me agrada mais do que o do Japão, né? No começo a gente acha legal no Japão ter as estações do ano todas certinhas, né? Primavera, verão, outono, inverno, mas depois também começa a encher o saco porque o verão é muito, muito quente e o inverno é muito, muito frio, tá ligado? Então chega uma hora também que você começa até a ficar de saco cheio disso aí, você acaba preferindo esse clima mais homogêneo que tem aqui no Brasil, tá ligado? Mas aí também é questão de costume, né? Também já me acostumei com a Igreja Universal. Eu não lembro a última vez que eu caminhei numa rua e eu conseguia ler todas as placas. Talvez, sim, em algum momento nos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa. Então, para mim, nesse momento, estar assistindo esse vídeo com tudo em português
é esquisito, assim, porque faz muito tempo que eu não vejo algo assim. Meio que o clima lá do Japão, mesmo no verão, que chega ali 40, 42 graus, também já tô É a mesma começando coisa, a me acostumar, mesma coisa aqui tá no sul da ligado? China. 45, Mas 46. fora isso, né, lógico, tem diversas questões de Ó, segurança, né, as ruas limpas, né, aqui no Brasil. Não é nem tanto questão, às vezes, lógico, tem muita sujeira aqui no Brasil, né, mais do que no Japão, mas até mesmo questão do pavimento, né, ser novo. Lá no Japão dá a impressão que tudo é sempre muito Sim. novo. Acho que eles recapiam, né, as ruas com mais frequência do que aqui no Brasil. E é muito bem cuidado. Vocês podem ver nos meus vídeos das ruas daqui da China também. De modo geral, é tudo muito bem cuidado. As calçadas são bem cuidadas. Então, a cidade lá, né, tem um aspecto mais bonito, né, no geral, assim, né, mais bem cuidada do que aqui Sim. no Brasil, né. Mas quando a gente fala sobre essas diferenças, né, entre o Brasil e o Japão, inclusive vendo meus próprios vídeos mesmo, a galera vê eu andando lá e fica comentando, nossa, né, como o Brasil é atrasado e não sei o quê. Se a gente tivesse um governo decente, né, a gente poderia ser diferente, os caras. E eu acho isso interessante, né, eu acho interessante como a gente sempre tende a ir pra esse lado, né, de achar assim que se o Brasil não é tão bom quanto o Japão, por exemplo, é porque a gente não tem políticos decentes, tá ligado? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente não tem políticos que consigam transformar o Brasil num Japão, né? E eu acho interessante falar sobre isso, né? Porque lógico que a política brasileira é um desastre, né? Pois é. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ao imaginar que a política seria o único fator a fazer do Japão o que ele é, ou fazer da Alemanha o que ela é, ou dos Estados Unidos o que ele é, né? A política é um fator importante, lógico, né? Política no sentido de governo, né? Mas é lógico que esses países, eles tem diversos outros motivos pelos quais eles são tão ricos e tão desenvolvidos, né? E é muito interessante mesmo quando você para pensar, né? E você pega os países, alguns pelo menos, né? Dos países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo, eles estão sempre envolvidos em conflitos geopolíticos, sempre envolvidos em guerras, né? Envolvidos em colonização. Colonialismo, imperialismo. Essa é a mágica. Durante a história, né? Muitos deles enriqueceram às Claro. custas da colonização. E o Brasil foi um país colonizado, né? E até por isso Ainda é, né? a nossa economia se desenvolveu na base de bens manufaturados, né? A gente não se industrializou tanto quanto poderia, justamente porque a gente provém dessa economia de colônia, né? Não, mas bens manufaturados são justamente produzidos por fábricas, né? No caso, o Brasil produz matéria-prima e não bens manufaturados. Inclusive, o Brasil está se desindustrializando, tá retraindo no conceito de industrialização e está ficando pior. Né? Então, desde lá de trás, as coisas elas já acarretam no que é hoje, né? Então, é um pouco de ingenuidade a gente achar que um governo, né? um presidente ou um político, né? Pudesse simplesmente estalar os dedos e transformar o Brasil num país tão bom quanto o Japão ou, sei lá, uma outra potência de primeiro mundo, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Não tem como a gente acreditar que um político, seja ele qual for, né? Independente de ideologia política, nem nada disso, né? Não tem por que a gente acreditar que um político seria capaz de, em 4 anos, Não tem como. resolver 500 anos de problemas acumulados que o Brasil tem, né? Essa é a grande realidade, tá ligado? Então é um processo demorado, né? Um processo lento e que a gente não consegue dar andamento aqui no Brasil, principalmente por conta da ausência de políticas de Estado eficientes, né? Políticas de Estado, que eu digo, né? São essas políticas assim que transcendem o ideal do governo, né? São políticas que focam ali realmente no desenvolvimento da nação e que podem realmente mudar a posição geopolítica de um país, né? No cenário global. Porque o Brasil tem aí uma classe alta, né? Uma burguesia que é entreguista pra caramba, né? Que é lambe-saco de europeu e estadunidense. Os caras não estão interessados em fazer o Brasil ir pra frente. Eles estão interessados em encher o bolso de dinheiro e pau no cu do brasileiro. Porque isso falta no Brasil, né? A gente vê que no Brasil os governos eles focam geralmente em medidas paliativas, né? Medidas de retorno rápido, né? Que tragam ali alguma melhora, uma melhora momentânea ali na vida das pessoas, porque o foco do governo é geralmente a reeleição, Claro, né? E não necessariamente a melhora do país, né? Isso é muito interessante, né?
Os governos aqui no Brasil, eles focam muito na perpetuação do cargo, né? Mais do que, de fato, na melhora do país. Porque tem muito essa preocupação de que, se eu começar um projeto de longo prazo, né? Que ultrapasse os 4 anos de um mandato, pode ser que o mérito até por esse projeto, se ele der certo lá na frente, pode ser que esse mérito fique para o meu sucessor, Sim. né? E o meu sucessor, muitas vezes, é um inimigo político, Sim. né? Eu acho que isso resulta de uma polarização muito grande da política brasileira, né? Os políticos brasileiros, os partidos políticos, eles não se veem como parte de um mesmo sistema, né? Eles não trabalham juntos, eles se veem como rivais e eles veem as políticas uns dos outros como as políticas rivais, né? Porque não tem esse sentimento de a gente tem que levar isso aqui para frente, né? Que essa é uma coisa que os Estados Unidos, apesar de tudo, eles têm. Eles têm. Eles se enxergam como o povo estadunidense, que eles são escolhidos por Deus para liderar o mundo. E todos eles enxergam isso. Tem lá o Partido Republicano, Democrata, com divergências, etc. Mas no fim, de modo geral, numa escala maior, eles enxergam dessa forma. Então, se é para invadir país, vai todo mundo invadir junto, a gente vai roubar o que tiver que roubar junto. Essa é a ideia dos caras lá. Então é muito difícil você ver aqui no Brasil uma política de Estado, né, que de fato transcenda os 4 anos de um governo e que se perpetue por décadas, às vezes, né, para realmente mudar a infraestrutura do país e realmente fazer com que o Brasil consiga se posicionar de uma forma mais relevante no cenário global, né? Porque é isso que falta, na minha opinião, pelo menos, né? Esse é o grande abismo entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Só a gente vê, né, que o PT foi construindo muita coisa por 13 anos, vem o Temer e o Bolsonaro, os caras destruíram com tudo. Destruíram, terra arrasada. Porque o interesse deles é o interesse deles, não é o interesse do povo. Eles não têm interesse em fazer o Brasil ir para frente, eles têm interesse em encher o bolso de dinheiro. Né? E justamente por haver esse conflito, essa polarização na política, a gente acaba vendo os partidos políticos focando só em medidas paliativas, medidas rápidas que tragam ali uma melhora momentânea na vida das pessoas, só para elas sentirem que o negócio está melhorando e votarem de novo, né, na reeleição do político. E depois essa política não vai para frente, né? Enfim, essas políticas paliativas... Outra coisa que faz tempo que eu não vejo é pichação. Porque aqui na China quase não tem. Eu achei aqui na minha cidade, inclusive eu estava caminhando com um dos meus gerentes lá, perto de uma área que talvez eu faça um vídeo lá ainda. E aí a gente viu pichação e ele falou... Grafite, né? Não é pichação, desculpa, grafite. E ele falou, eu vou até bater foto porque eu nunca vejo isso aqui na China. Essas medidas paliativas não são suficientes para fazer o país se desenvolver, né? E isso é muito interessante porque hoje a gente vê a China, por exemplo, né, que é a segunda maior economia do mundo hoje, né? E tem muita gente que critica a China falando sobre a falta de liberdade, a falta de democracia, né, na China, que é governada pelo Partido Comunista, né? Mas a gente tem que reconhecer, lógico, né, que o fato da China ser governada por um único partido é o que garante, né, esse alinhamento das políticas de Estado, né? E eles conseguem fazer projetos de longo prazo, né, que se perpetuam por décadas, às vezes, e que vão acarretando no desenvolvimento super rápido, né, na industrialização super rápida que a gente vê da China, que foi muito mais rápida do que diversos outros países aí que tiveram esse problema assim, de essa dificuldade do alinhamento das políticas de Estado, né? Para tu ver, a China não tinha a agência espacial até 1993. Hoje a China tem a estação na Lua. Desculpa, a estação na Lua. Tem estação espacial, está planejando uma estação na Lua. Esse é o nível. Em 30 anos os caras chegaram nesse nível. Isso é muito interessante porque se a gente pega o Japão, por exemplo, né? Pois é. Que é um país teoricamente democrático, né? Eles têm as eleições deles lá, não sei se também é de 4 em 4 anos e tudo mais. Mas se você vê, desde o final da Segunda Guerra, o Japão também vem sendo governado praticamente por um único partido, né? Que é o PLD, o Partido Liberal Democrata, que é um partido ultraconservador de direita, né? Quando eu for para o Brasil, eu vou participar de uns podcasts aí. Eu tenho que anotar essa informação, porque com certeza alguém vai me perguntar de ditadura, questão de ser um partido só, e eu tenho que me lembrar disso aí. Que o Japão é um partido só. Coreia do Sul, praticamente a mesma coisa. Taiwan foi um partido só por muitos anos. Inclusive foi uma ditadura que o Chiang Kai-shek mandava.
E desde o final da Segunda Guerra tiveram pouquíssimas vezes, acho que foi só assim, um curto período de tempo ali entre o fim dos anos 90 e os anos 2000, que o PLD não ganhou as eleições, né? Que o Japão foi governado pela oposição. Mas no geral, o Japão vem sendo governado há mais de 70 anos por um único partido político também. Então não é muito diferente, né, da situação da China, por exemplo, né? Que é governada também por um único partido, né? Apesar de ser uma democracia e de haverem eleições no Japão, é sempre o mesmo partido que se perpetua. E aí por que ninguém chama o Japão de ditadura? Porque o Japão é cupincha dos Estados Unidos. O Japão só é o que é porque os Estados Unidos injetou muito dinheiro lá depois da Segunda Guerra para criar ali uma bolha de proteção contra o comunismo também, né? Que foi o que eles fizeram com a Coreia do Sul, fizeram com a Taiwan, queriam fazer com o Vietnã do Sul, que é para segurar, né, o avanço do comunismo na Ásia. E é essa perpetuação que também garante as políticas de Estado, né? A eficiência ali em projetos de longo prazo, né? Que não existe essa divergência entre partidos políticos diferentes, né? Que discordam das políticas um do outro e que não dão continuidade a nada, né? Mas uma diferença básica entre o Japão e os Estados Unidos, o Japão e a China a China sofreu N embargos durante ali os anos 50, 60, 70. A China sofreu várias tentativas de desestabilização, tentativa de revolução colorida, enquanto o Japão estava voando com o dinheiro dos Estados Unidos, mas voando fácil. Essa é a diferença. Né? Como acontece aqui no Brasil, por exemplo. Então, assim, é lógico que eu não estou falando que o Brasil deveria deixar de ser uma democracia, né? Lógico que não. Mas é interessante como você vê que, às vezes, nesse caso, né, pelo menos, independe até mesmo de questão de ideal político, né? Porque tanto a China quanto o Japão, que têm seus ideais políticos, né, no espectro político completamente diferentes, né? Um é de direita, outro é de esquerda. E mesmo... A democracia brasileira chega para esse catador de rua? Porque é isso que a gente tem que pensar, né? O Brasil é uma democracia, mas é uma democracia para quem? Mesmo assim, os dois se desenvolvem, né? Se desenvolveram no decorrer da história, em tempos diferentes, mas houve esse boom, né, econômico, esse boom de crescimento nos dois casos, né? Então você vê que quando as políticas estão alinhadas, né, as políticas de Estado estão alinhadas ali, existe um progresso muito mais rápido, né? Que é uma coisa que a gente ainda não vê aqui no Brasil. Então, assim, mesmo mantendo a democracia, seria importante que houvesse essa conversa maior, né, entre as diferentes ideologias, para que fossem implantadas políticas de Estado mais eficientes. Porque você vê, né, aqui em São Paulo mesmo, né, eu desde criança, tá ligado? Eu vi começar as obras do monotrilho aqui na Zona Sul, né, e até hoje, eu passei aqui esses dias, né, que eu vim aqui pro Brasil agora, passei esses dias pelo monotrilho ali, e ela tá parada no mesmo, praticamente no mesmo estágio, tá ligado? O bagulho faz... Tem uma imagem, acho que vocês podem procurar no Google aí, que mostra, acho que o metrô de São Paulo, o metrô do Rio de Janeiro, ou o metrô de São Paulo, acho que é o do Rio de Janeiro, e o metrô de Xangai que não existia. E isso lá nos anos 90. E aí depois tem 20 anos depois, 30 anos, 20 anos ou 30 anos depois, a evolução das linhas de metrô, assim, o metrô de Xangai hoje chega em 2 províncias, praticamente. É absurdo, absurdo. Faz mais de 20 anos que a obra está parada, né? Então você imagina um país, né, de dimensões continentais, que nem o Brasil, que dependeria de uma linha, né, de transporte rápido, né, como os trens-bala, né, que tem no Japão e na China, por exemplo, né, que conseguiria interligar o Brasil inteiro, né, para facilitar o transporte, né? Seria essencial num país do tamanho do Brasil. Mas como é que a China é o país que tem a maior malha de ferroviária de trens de alta velocidade no mundo. E aí, cara, pode ser o obstáculo que for. Tem trem-bala daqui pro Tibete. O Tibete é onde fica o Everest. Sabe, o Everest é uma montanha do mundo que faz divisa com o Nepal. Então, tem trem-bala para lá. Tem trem-bala cruzando o deserto. Tem trem-bala que vai daqui até Xinjiang. De avião dá 8 horas de viagem. De trem eu nem sei. Daqui até o Tibete dá cerca de 54, 53 horas de trem. E tem trem-bala, sabe? Tem trem-bala para tudo quanto é lugar. Como é que a gente pode vislumbrar esse tipo de projeto num país onde uma obra de um monotrilho municipal, né, de meia dúzia de estação demora 20 anos para ficar pronto, né? Como é que a gente pode imaginar que a gente conseguiria fazer uma linha ferroviária de trem-bala, né, interligando o Brasil inteiro? Então, esse tipo de projeto ele teria que perdurar, né? Não poderia acabar ou ficar abandonado com o fim de um mandato, né? Tem algumas políticas de Estado que elas deviam transcender o governo, sim, né?
e serem assumidas por cada governante, né? Cada mandato deveria pegar e reassumir e fazer as suas mudanças, suas melhoras, mas continuar com as políticas de Estado para que o Brasil pudesse se desenvolver ao longo do tempo, né? E não continuar... Aí entra um presidente que, além de ser genocida, é entreguista, né? Em troca de joias e escambau, e entregando a Amazônia para garimpeiro. Aí não dá, né, cara? Não tem como ir para frente, né? Estagnado, como sempre está, nesse estado de subdesenvolvimento, né? E para além de tudo isso, né, quando você pega ainda países como o Japão mesmo, né, que são países desenvolvidos, são países ricos, e hoje em dia já começam a enfrentar diversos problemas econômicos, diversos problemas sociais, que a gente fala aqui no meu canal de vez em quando, não são exclusividade do Japão, Sim. né? Tem diversos países desenvolvidos que passam por isso, a Coreia do Sul mesmo, lá na Ásia, enfrenta alguns problemas até mais graves do que o Japão, né? Na Itália também, diversos países da Europa enfrentam esses problemas também. Mas na Europa nunca é problema. Nunca é problema. É sempre uma crise quando é na China. Que são aqueles problemas que a gente sempre fala, a baixa taxa de natalidade, né? A estagnação da economia, que decorre principalmente, né? Do desenvolvimento, né? Isso que é bizarro, tá ligado? Porque você vê, por exemplo, o Japão, que é um país rico, que tem uma distribuição de renda legal, né? E todo mundo consegue ter acesso à educação, né? As famílias conseguem colocar os filhos em boas escolas, as escolas oferecem uma educação de qualidade, os jovens conseguem ingressar em boas universidades, o Japão também tem algumas das melhores universidades do mundo, assim como né? a China. E aí isso acaba acarretando, né, num investimento muito forte em capital humano. Claro, né? Acaba né? que a população, né, japonesa é uma população extremamente qualificada, né? As pessoas são formadas em boas universidades e tudo mais. E aí é lógico, né? Com o pessoal se formando em boas universidades e tendo acesso a bons empregos, ninguém vai querer trabalhar em fábrica, né? Falta gente para trabalhar no setor secundário da economia, né? No setor da indústria, porque esses trabalhos, né, em fábrica, além deles serem trabalhos pesados, eles também pagam menos, né? Então é lógico que se você tem acesso à educação e você consegue realmente se formar numa área, né, e ter acesso a ter essa oportunidade de trabalhar num trabalho que ganhe mais e que seja um trabalho até mais confortável e algo que você goste, é lógico que você não vai abrir mão disso para poder trabalhar numa fábrica, né? Inclusive, é a minha resposta quando as pessoas perguntam, pô, mas não tem universidade para todo mundo na China? Se todo mundo tiver universidade, quem que vai montar a máquina de lavar roupa? Quem vai montar carro da Tesla? O cara que tem um diploma, o cara não vai querer ficar lá 12 horas trabalhando num turno 6 dias por semana. O cara não vai querer fazer isso. Né? E aí o setor secundário da economia acaba... E não estou dizendo que o cara está errado, o cara está certo. O problema é justamente esse. Se todo mundo tiver universidade, ninguém trabalha nas fábricas. Então, também é estratégico que nem todos tenham universidade. Nem todos vão para a universidade. Colapsando, né? Falta gente para trabalhar, né? Falta gente para trabalhar nas fábricas no Japão, por exemplo, né? E como falta gente, as pessoas que trabalham têm que trabalhar em dobro, né? Então as cargas horárias acabam indo para 12, 14, 16 horas por dia, né? Como a gente vê no Japão, excesso de... Não é só isso também, né? Porque o negócio do Japão é que eles são racistas mesmo, fascistas. Eles podiam levar mais mão de obra para lá. Pô, a Ásia tem muito país pobre. A China mesmo, né? É um país com 1,4 bilhão de pessoas, a segunda maior economia do mundo, mas 40% da China ainda vive com R$800 por mês. E aí a gente vai ter Filipinas, Camboja, Vietnã, Tailândia. Pô, tem muita mão de obra barata. Só que o Japão é um país de um bando de fascista racista que não vai aceitar ter um fluxo gigantesco de mão de obra desses países que eles consideram atrasados, né? Pessoas que eles consideram como inferiores. Não vai rolar. Esse é o problema. E aí o que acontece? Quem eles aceitam lá tem que trabalhar 14 horas por dia. Excesso de trabalho, fica cada vez mais difícil de se aposentar, porque falta gente, então tem que manter as pessoas trabalhando por mais tempo. Você começa a ver idosos de 70, 80 anos tendo que trabalhar para conseguir se manter, porque não tem aposentadoria, né? E por conta de tudo isso acaba acarretando também numa baixa ali da taxa de natalidade, né? Porque as pessoas trabalham tanto também que elas nem têm tempo, muitas vezes, de cogitar em constituir uma família, tá ligado? Além então, de ser muito, muito caro, que é também o que está acontecendo na China. Acaba acarretando nesse cenário que a gente tem hoje no Japão, que é o que a gente sempre fala aqui. E a solução para tudo isso, que muitos países ocidentais já aderiram, né? E o Japão sofre pressão, inclusive, para aderir a isso também, seria abrir as fronteiras, né? Facilitar cada vez mais a entrada de estrangeiros para suprir a falta de mão de obra nas fábricas, né? Tem que ser estrangeiros de países pobres, né? Pessoas que sejam dispostas a trabalhar mais para ganhar menos, né? Tem que ser pessoas que vêm de um país que ganham tão pouco que elas aceitem ganhar. Hotpot, Huawei.
menos no alfandema. Japão, né? Menos do que os salários de escritório no Japão, porque mesmo o salário de fábrica ainda é maior do que o dos países deles, né? Assim, Então, eu não estou dizendo que essas pessoas de países pobres elas têm que ir para o Japão para se sujeitar a salário de fome, né? O meu ponto é que se o Japão não fosse tão racista, aceitaria essas pessoas, pagaria um salário bom o suficiente e as outras pessoas não precisariam trabalhar 14 horas por dia, né? E nesse lance da Europa também está facilitando. A cidadania italiana, por exemplo, não tem limite de gerações, né? Eu sou a 5ª geração no Brasil, o meu tataravô, sei lá como é que chama, foi para o Brasil em 1880 e qualquer coisa, e eu ainda consigo tirar a cidadania italiana. Eu estou no processo para isso. Não que eu queira ser europeu, mas assim, já que o sistema permite, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas a França, por exemplo, acho que, se eu não me engano, são só 2 gerações. Porque a Itália sabe que eles precisam de imigrante, eles precisam de gente para ir lá trabalhar. Então eles facilitam isso aí porque tem muito descendente de italiano pelo mundo, né? Então você vê que isso é muito interessante, né? Que tipo, quando o capitalismo consegue erradicar a pobreza, né? Como é o caso do Japão, por exemplo. Capitalismo não erradicou a pobreza, né? Eles tiraram de alguém para mandar o dinheiro para lá, né? Vamos começar por aí, porque, como eu falei, os Estados Unidos que injetou muito dinheiro no Japão, e isso veio da onde? Os Estados Unidos catou esse dinheiro aonde? Por exemplo, eles começam a ter que importar a pobreza de outros países, né, para suprir a falta de mão de obra, porque sempre precisa ter alguém que aceite, né, trabalhar mais para ganhar menos, né? Tem que ter alguém que não seja capaz de colocar o filho numa universidade para o filho não virar engenheiro e continuar trabalhando em fábrica, né? Então aí tem isso aí, né? Como eu falei, tem o pessoal que vai para a universidade e não vai querer trabalhar em fábrica, mas também tem fábricas com alto nível de tecnologia, como as fábricas da Lego, aquele bloquinho de montar, que os operadores são engenheiros. Mas aí o que acontece? Em vez de ter centenas de operadores, tem meia dúzia. Porque eles têm muita automação. Então tem isso também. A mão de obra é extremamente especializada, é cara, mas meia dúzia de caras substitui, sei lá, 50. Então, isso é muito interessante, né? Porque esse é um tipo de problema que não está nem no nosso horizonte, né? Aqui no Brasil. Não, né? O Brasil, tá ligado? A gente é tão atrasado, né? Que a gente ainda não chegou nem no pico do capitalismo, né? No caso, a gente já consegue ver daqui, a gente vê a ascensão e a queda, né? Porque o Brasil vive na periferia do capitalismo. O Brasil é o país da onde os Estados Unidos tiram recursos, dinheiro, para jogar no Japão, por exemplo, né? Por isso, a América Latina como um todo, a África como um todo, outros países asiáticos, Oriente Médio, eles tiram recursos desses países, como sempre fizeram por séculos, e aí conseguem bancar o capitalismo japonês, o capitalismo sul-coreano, o capitalismo taiwanês, que é muito bonito, né? Como ele falou, o capitalismo tirou o Japão da pobreza. Sim, às custas de quem trabalhando na África, no Oriente Médio, na América do Sul. Esses países eles estão lá na frente, eles já ascenderam economicamente e agora já estão decaindo. E a gente ainda está aqui atrás, a gente nem chegou a ascender ainda, né? Mas a gente já sabe que mesmo se um dia a gente conseguir se industrializar e melhorar a distribuição de renda e investir no capital humano, ainda assim a gente já sabe o que nos espera. A gente sabe que lá na frente a gente vai decair de novo, Depende, cara. E isso nos leva a imaginar, né? Por que insistir nesse mesmo sistema, né? Hoje em dia a gente tem aí, que nem a China mesmo que eu falei, que ele é um sistema, né, alternativo ao padrão global, né? Dá pra dizer. E que vem tentando consertar, né, esses problemas aí desses países desenvolvidos que a gente tem hoje, né? Se vai dar certo a gente não sabe, né? Lógico que é um processo de longo prazo, a gente tem que ver como é que vai ser o futuro, dando, né? Mas dá um pouco de agonia, né? Imaginar assim que o Brasil ele tá tão atrasado, né? Mas que ainda que a gente se desenvolvesse, pelo menos se a gente se desenvolver nos moldes desses países desenvolvidos que a gente tem hoje, como o Japão, por exemplo, lá na frente a gente já consegue ver os problemas que a gente enfrentaria, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? O Japão, ele tá no futuro, né? E ele já enfrenta os problemas do futuro. Mas, de novo, o Japão tá no futuro por quê? Como que ele chegou lá? Quantos países foram explorados para o Japão conseguir chegar no ponto que eles estão hoje? Problemas que a gente ainda não consegue nem vislumbrar daqui, né? Porque a gente não chegou lá, né? Mas não quer dizer que mesmo se desenvolvendo a gente não vá enfrentar problemas lá na frente, né? Mas é isso, mano. Eu acredito que... Lógico, né? Sempre falo isso, não sou nenhum especialista, não sou nenhum economista, nenhum especialista em geopolítica, nem em história, nem nada. Mas é evidente que não tem como a gente achar que
uma má gestão do governo seja o único fator pelo qual esses países ricos se tornaram o que são, né? Tem muita história envolvida, muita guerra envolvida, muita colonização, muita exploração envolvida. E lógico também essa questão da política de Estado, que aqui no Brasil não se perpetua por conta dessa política extremamente polarizada. Mas a gente tem que seguir de alguma forma, né? E tentando sempre contornar as coisas para chegar no melhor lugar possível. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Logo mais tô voltando lá pro Japão, mas vou tentar gravar uns videozinhos por aqui, mano. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Amanhã eu vou viajar, então se não tiver vídeo aí nos próximos dias, é porque eu estou no Lau, né? Eles chamam de Lau, não chamam de Laos. E é isso aí.